Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Antes de darmos início a mais uma leitura, lembrando que hoje estaremos lendo o capítulo 14 de 2 Samuel, capítulo 7 de 2 Coríntios e leremos também o capítulo 21 de Ezequiel, concluiremos a leitura no capítulo 68 de Salmos. E aí, antes que a gente dê início a mais uma leitura e ao momento de oração, me justificando um pouquinho da minha ausência durante esses 2 dias, quanto ao compromisso de estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor, esse momento de leitura, eu acabei me envolvendo em um acidente e, consequentemente, eu acabei não conseguindo me organizar melhor para gravar. Mas estou bem, graças a Deus. E estamos conseguindo aqui fazer a leitura, né? Iremos conseguir, se Deus assim permitir. Mas antes de darmos início, vamos fechar os nossos olhos e orar para que o Senhor nos ajude a compreender o seu Santo Evangelho. Então, que isso não tenha atrapalhado aí a comunhão de vocês com o Senhor em se dedicar à leitura da palavra dele. Que vocês se sintam motivados a perseverar apesar das intempéries da vida, né? Mas vamos começar sem mais delongas. Vamos dar início. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Deus excelso, soberano e fiel, louvamos ao Senhor pela graça de mais uma vez o Senhor nos permitir, com saúde, estarmos aqui diante da tua presença, com fôlego de vida, talvez não completamente sãos, mas te agradecemos pela capacidade que o Senhor tem nos permitido abrir as nossas Bíblias ou ligar os nossos aparelhos eletrônicos para ouvir a tua palavra. Nos dá a graça de nos dedicarmos todos os dias ao teu Santo Evangelho, de te buscar com todo o nosso coração e te amar acima de todas as coisas. Deus, ser conosco, nos guarda, nos protege. Muito obrigada, Pai Santo, por ser tão misericordioso para com cada um de nós e nos sustentar, nos abençoar, nos dar inúmeros livramentos, inclusive aqueles que a gente às vezes nem se dá conta. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigada pela tua palavra. Nos ajuda a compreendê-la e colocar em prática todos os dias. Tem misericórdia de nós e perdoa os tantos pecados que temos e em que, em particular, conversaremos contigo, porque o Senhor é muito bom para conosco. E tu não mereces, ó Pai, a nossa rebeldia ou a nossa falta de amor para contigo e compromisso e fidelidade ao ponto de abrirmos mão e estarmos na tua presença para qualquer outra coisa. Então, nos ajuda a nos deleitarmos todos os dias contigo, de fato desejarmos e te buscar com tudo que temos e somos. Fala aos nossos corações, Pai, é o que clamo a ti. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Capítulo 14 de 2 Samuel. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste. Vista a sua roupa de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos, que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva, e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para a sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta
disse ao rei: Ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: Se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: Que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: Permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: Fale. E a mulher prosseguiu: Porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus. Pois, ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado da sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque esta sua serva dizia: Vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como o meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: Não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: Pois fale, o rei, meu senhor. O rei perguntou: Não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo o que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao seu pedido. Vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi para Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo, dizendo: Venha cá, para que o envie ao rei para dizer-lhe o seguinte: Para que vinha Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios. Portanto, meus amados, tendo tais promessas,
Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham com seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais. Quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor, alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Capítulo 21 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém, fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor. Eis que estou contra você, vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer. Na presença deles, fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda: por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida. Afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada. Está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra.
que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabar dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada, em Judá. Porque o rei da Babilônia irá para a bifurcação na entrada dos 2 caminhos para fazer adivinhações. Sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os ariestes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade, isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final, assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e renova a coroa. O que é, já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruínas, ruínas, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembaiada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha. No lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, falei. Capítulo 68 do livro de Salmos. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença como se dispersa a fumaça. Assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Paz dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramastes, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já estava exausta. Tu a respondestes. Aí habitou o teu povo, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensagens das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem.
e a dona de casa reparte os despojos, porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas das pombas são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmão. Monte Altíssimo é o Monte de Bazã. Serra de elevações é o Monte de Bazã, porque olham com inveja aos montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor diz: Eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue, e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de corda, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usastes a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como o touro, e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para o Senhor. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.